plenário do Supremo Tribunal Federal analisa hoje se mantém a decisão do ministro Edson Fachin que permitiu que Lula retomasse seus direitos políticos, o que abre caminho para que ele participe das eleições de 2022. No dia 8 de março, Fachin determinou o envio dos processos do petista dentro da Operação Lava Jato de Curitiba para Brasília. A ação também resultou na anulação das 2 sentenças contra Lula que enquadravam o petista na lei da ficha limpa. Se os ministros votarem por manter a decisão de Fachin, será confirmada a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar os processos da Lava Jato contra Lula. Dessa forma, as 2 condenações contra Lula continuarão anuladas, o que manterá, por enquanto, o petista como ficha limpa, permitindo que ele participe das eleições. Caso a maioria do plenário da Corte decida contra a liminar concedida por Fachin, 3 dos 4 processos de Lula voltam à situação anterior. Um deles é o do sítio de Atibaia, que já teve a condenação confirmada em segunda instância. Com isso, Lula voltaria a ser ficha suja e ficaria impedido de disputar eleições. Na sessão de hoje, Fachin leu o relatório do julgamento e o presidente do STF, Luiz Fux, interrompeu a sessão para um intervalo de 30 minutos. Só na volta, Fachin começou a ler o seu voto. Antes de suspender a sessão, Fux questionou ao representante da Procuradoria-Geral da República, Humberto Jacques, se ele gostaria de usar a palavra para defender a posição da instituição sobre o tema. Jacques afirmou que não iria falar em respeito ao regimento interno do Supremo, que não prevê sustentação oral em análise de agravo regimental contra a decisão individual de ministro. O ministro Ricardo Lewandowski solicitou a Fux que desse direito à defesa do petista para usar a palavra. O presidente da Corte, porém, disse que, como a PGR não irá falar, o mesmo tratamento deve ser dado aos advogados. Vamos acompanhar esse momento. Em vista que não haverá fala do Ministério Público, o que não violará a igualdade de armas entre os postulantes, dispõe o regimento interno do Supremo Tribunal Federal que cabe ao presidente resolver as questões acerca da organização dos trabalhos jurisdicionais da Corte. De sorte que eu vou... Um momento, quando eu terminar, eu vou lhe dar a palavra. De sorte que eu vou suspender os trabalhos e, na volta do tempo regimental do intervalo, nós já passaremos ao voto. Concedo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, o doutor Humberto Jacques, representante do Ministério Público Federal, com a proficiência de sempre e com a brevidade e objetividade que o caracteriza, ele expôs, ainda que sucintamente, qual era a tese jurídica do Ministério Público. Então, tendo em conta este fato, ele diz que reafirmava que o Ministério Público pugna pelo cumprimento das regras do Código de Processo Penal. Eu penso que, por uma questão de paridade de armas, aquilo que os alemães chamam de Waffengleichheit, eu penso que se deve dar essa oportunidade também para que a defesa, ainda que sucintamente, da mesma forma como fez o eminente procurador Humberto Jacques, também veicule de forma objetiva qual é a tese que ele pretenderia, se lhe fosse dada a palavra, o advogado, levantar da tribuna. Ministro Ricardo Lewandowski, eu queria pedir todas as vênias à Vossa Excelência, mas o que o procurador, ao ser indagado se faria uso da palavra ou não, disse que respeitaria o regimento interno do Supremo e o precedente da Corte. Por outro lado, nós temos um problema gravíssimo. O plenário virtual não aceita sustentação oral em agravo regimental. Ele é travado nesse sentido. Não haveria nenhuma possibilidade em outro agravo regimental haver esse mesmo tratamento. Então, como o procurador não vai usar a palavra, eu estou com a devida vênia, com toda serenidade, também não admitindo a sustentação oral do advogado. Pois não. Presidente, eu respeito Vossa Excelência, presidente, eu gostaria apenas que ficasse consignado em ata que eu levantei essa questão no sentido de que não foi dada paridade de armas para a defesa, porque houve sim um pronunciamento do Ministério Público e que o Ministério Público reafirmou que entendia que as regras do Código de Processo Penal deveriam ser observadas nesse caso, então gostaria que ficasse consignado que foi tolhida a palavra da defesa para apresentar uma contestação ao que foi dito pelo Ministério Público.
Bom, e depois de um intervalo, a sessão foi retomada e nesse momento continua o julgamento. Os ministros estão discutindo se caberia ou não ao plenário decidir sobre essa decisão do ministro Edson Fachin. Quem fala no momento é o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós seguimos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente traz mais alguns trechos, alguns momentos importantes dessa sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar a Brasília agora com José Maria Trindade. Zé, boa noite para você. Sua avaliação aí sobre tudo isso que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da decisão em relação à CPI da Covid, mas primeiramente sua avaliação aí sobre essa análise da decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Boa noite, Zé. O Lula sempre dono do plenário do Supremo. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, a Ana. Boa noite a todos. Olha, é um julgamento que o plenário do Supremo Tribunal Federal está fazendo meio que forçado. O ministro Edson Fachin, de uma forma que ninguém entendeu como ele chegou nessa situação, acabou cancelando os quatro processos que estão na frente aí, na fila, contra o ex-presidente Lula. 2 já condenação, né? Que é o caso do sítio de Atibaia e o triplex. E isso deixaria o ex-presidente Lula elegível, porque estaria suspenso o impedimento, né, sobre a lei ficha limpa. Acontece o seguinte, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante. Considerou o Moro como parcial. Isso é o que há de pior no mundo jurídico, que é exatamente um juiz parcial. E isso desmobiliza totalmente os processos contra o ex-presidente e embaralha totalmente o que vai decidir o Supremo Tribunal Federal sobre Lula. Veja bem, esse assunto já foi discutido várias vezes sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro e agora do que está em votação nesse momento, em que está em decisão no Supremo, que é exatamente sobre a possibilidade de transferência de vara para Brasília, começando do zero o processo por aqui na Justiça Federal de Brasília. O argumento de Fachin para tomar essa decisão é de que não seria a vara ideal a de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, para tomar a decisão. Então é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal está agindo como se fosse um terreno do ex-presidente Lula. Há muito tempo Lula vem ocupando o plenário com sucessivos agravos, impedimentos, habeas corpus, né? Desde o início tentou trancar o processo lá no início. O Supremo já analisou mais de uma vez essa mesma questão. Eu nunca vi uma coisa dessa. É impressionante. E o que está acontecendo agora é que a situação ficou complexa. O plenário está dividido. Lula terá pelo menos 5 votos em plenário, né? E a gente não sabe exatamente como é que ficam os outros para completar o 6º voto. Aí há dúvidas, né? Mas a indicação é de que pode sim Lula sair vencedor do plenário do Supremo Tribunal Federal e com os 4 processos simplesmente anulados e transferidos para aqui para Brasília. Além disso, vou repetir, a decisão da segunda vara que considerou o Sérgio Moro como parcial. Bom, agora há pouco o ministro Luiz Roberto Barroso concluiu o voto, ele se manifestou pela continuidade do julgamento para que o plenário do Supremo julgue sim essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin e agora quem fala é a ministra Rosa Weber. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes e boa noite a você. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe, né, tem estado muito incomodado com o que vem da opinião pública em relação a ele. O Supremo Tribunal Federal abre inquéritos, estabelece procedimentos para procurar, para rastrear aquilo que ele acha que é uma orquestração, né, pela difamação do Supremo, antidemocrática, etc. e tal. Pois bem, hoje o Supremo tem mais uma chance de mostrar ao país e ao mundo até que está de olho nisso, que não é um partido político. Está em plenário a votação de uma decisão oriunda de uma manobra vergonhosa. Nós assistimos monocraticamente o ministro Luiz Edson Fachin retirar as penalidades do maior corrupto da história do Brasil.
demonstrado pela Lava Jato, não adianta alegoria jurídica, não adianta coreografia. Os crimes estão demonstrados, tem dinheiro devolvido. Portanto, esta manobra, isso é uma manobra, um casuísmo, né? Inclusive contrariando o próprio Poder Judiciário, porque essa questão da competência já tinha passado pelo próprio STF e sido reconhecida a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, é um casuísmo, é uma manobra. Então, o Supremo Tribunal Federal, o plenário, sabe disso, sabe muito bem disso, sabe que está em jogo uma ação política de reabilitação do maior corrupto da história do país. É possível afirmar, porque não é um escândalo desse tamanho originado, montado e regido de dentro do Palácio do Planalto, como mostra a Operação Lava Jato de forma eloquente, de forma exaustiva. Está tudo aí para quem quiser ler. Então, de fato, inocentar este criminoso confirmará que o Supremo Tribunal Federal hoje é um partido político, é uma corte que abriu mão da sua função constitucional para fazer política. Eu estou dizendo isso esperando que o plenário não confirme esta manobra individual do ministro Luiz Edson Fachin, que não fique prestando atenção em porque julgou a suspeição do Sérgio Moro e mais a questão da competência. Eles fizeram uma salada, né, para ver se pintava um clima, né, viável para se fazer essa manobra. Mas inocentar o Lula com tudo que a Lava Jato demonstrou e com a sua condenação confirmada, né, no Tribunal Regional Federal e depois até no STJ, e a questão da competência já reconhecida pelo próprio STF, jogar isso tudo fora realmente é jogar o direito fora e dizer bom dia política, nós estamos aqui para fazer isso. E você, Ana Paula Henkel, que está achando disso tudo em andamento lá no Supremo Tribunal Federal. Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Zé. Boa tarde, mestre Augusto, Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Vitor, com todos os defeitos aqui que a República Americana tem, se tem uma coisa que a sociedade ainda confia é exatamente nas instituições, nas leis. Isso sempre foi uma carga genética, digamos assim, dos americanos em relação à estabilidade econômica, à estabilidade do tecido social. E no Brasil fazia tempo, né, que a gente nunca sentia, de uma maneira sólida as instituições protegendo as suas premissas constitucionais, protegendo as instituições, a sociedade, as leis, o caminhar calmo para um progresso de uma nação, né? Acho que existe uma grande diferença entre apenas um país e uma nação, e a Lava Jato trouxe isso, não é, Vitor? A Lava Jato trouxe para o povo brasileiro essa ânsia, esse desejo guardado, né, no peito, na alma do brasileiro durante tantos anos de poder confiar nas suas instituições, de poder confiar que a impunidade não reinaria mais uma vez, né? Então, aquela coisa da gente ver bandidos de colarinho branco, bandidos grandes, políticos grandes, que a gente só via em filme, saírem realmente dos papéis e das teorias e dos processos e dos julgamentos e pagar pelos crimes que eles cometeram, isso saiu da TV, dos filmes americanos e veio para a realidade do Brasil. E a Lava Jato trouxe isso. Então, é muito ruim que a gente tenha instituições que o brasileiro quer acreditar. O STF não deixa de ser uma instituição importante e dessa magnitude, mas com essa composição que a gente está vendo, o brasileiro desanima, perde as esperanças nas nossas instituições, porque a gente vê aqui o Lewandowski, amigo da família, né, do presidente Lula, livrou a Dilma aí das repercussões constitucionais do processo de impeachment que ela passou, né? Ali ele rasgou o artigo 52 ao vivo e em cores para todo o país ver.
devolveu para ela os direitos ali para concorrer a uma eleição, a um cargo público, mas o povo de Minas Gerais disse não queremos mais você, Dilma Rousseff. A gente vê o Fachin, que é aí militante do MST, pediu voto, vídeos dele pedindo voto para então candidata aí para presidente Dilma Rousseff. O Toffoli, o Augusto fala muito bem dele, né? Advogado do PT durante muitos anos. O Gilmar Mendes agora recentemente passou um vexame chorando numa decisão. Agora imagina você, Vitor, um juiz de uma Suprema Corte chorando na câmera, ao vivo para o Brasil, diante de uma decisão e enaltecendo o trabalho da equipe da defesa do Lula. É muito triste isso que a gente está vendo, Vitor, e eu quero trazer aqui uma opinião que o jornal Gazeta do Povo publicou hoje, que eu achei muito pertinente e reflete muito isso que eu acho que todo brasileiro de bem está pensando. O nome do artigo da opinião é O Suicídio Moral do Supremo. E só para ler um trechinho aqui, diz o seguinte: o Supremo tem cometido equívocos gravíssimos em muitos campos, mas no tema do combate à corrupção podemos afirmar com toda a certeza que absolutamente nada em sua história mais que centenária se compara ao que o Brasil viu neste mês de março. 7 anos de trabalho incessante para desvendar o maior esquema de corrupção da história do país foram colocados a perder. Pois, bem sabemos, ainda que as decisões tratem apenas de processos contra o ex-presidente Lula, se forem mantidas, elas servirão de precedente para muitos outros pedidos de anulação. E aí a gente vê, né, que o castelo de cartas vai ruir e o sonho do brasileiro que foi realizado com a Operação Lava Jato, a gente vai ver que vai se transformar num pesadelo. Bom, e nesse momento já há maioria para que o julgamento seja mantido e para que seja então analisada a decisão do ministro Edson Fachin. Quem falava ali agora era a ministra Carmen Lúcia. Queremos ouvi-lo também, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Já se sabe como votou a Carmen Lúcia? Só para... Acho que ainda não, Augusto. Ainda não. E eles estão decidindo se vão julgar ou não, na verdade, né? Tá. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. O Zé Maria lembra sempre de uma frase que eu ouvi da Ellen Grace que me pareceu muito pertinente naquela época. Foi pouco depois da posse, não me lembro o ano agora exatamente, mas foi pouco depois da posse do Dias Toffoli. Eu disse o seguinte, falei, mas um homem que foi advogado do PT, advogado de campanhas do PT, subordinado ao Dirceu na Casa Civil, chefe da Advocacia Geral da União e, portanto, subordinado ao Lula. Homem desses que evidentemente não preenche os requisitos constitucionais aí que deveriam orientar a aprovação do nome de um candidato ao Supremo. E juntando tudo isso, como é que ele vai ser independente? Ela disse, não, lá e era assim até esta nova composição do Supremo. Ele falou assim, lá é o seguinte, você chega, em determinado momento, você é grato a quem te indicou, evidentemente. Mas você percebe logo que ali você é intocável, você não pode ser demitido, não pode ser transferido, não pode... não há ninguém que possa castigar por qualquer decisão o ministro Supremo. Então, a pessoa pode até, num primeiro momento, fazer algum afago no seu padrinho e tal, mas depois ele percebe que o padrinho vai passar, porque ocupa um cargo eletivo, e ele vai continuar, sobretudo um ministro relativamente jovem, como era o Dias Toffoli. Essa composição do Supremo, repito, está desmontando o que era até então uma regra praticamente sem exceções. Eles não param de pagar a conta em votos, em sentenças. É o que fez, estou convencido agora, o Edson Fachin. Olha a confusão que ele arrumou. Ele transformou um culpado em inocente. Ele transformou um ex-presidiário, né, que saiu da cadeia por causa da generosidade, digamos assim, do Supremo, ele transformou isso aí num candidato ambulante.
Eu acho que o Lula não será candidato, se for candidato vai se dar mal. No entanto, lei é lei, deveria ser cumprida. Agora, quem olha para o Lula vê o quê? O inocente? Só ele próprio e os seus devotos, né? Porque esses aí acreditam em qualquer coisa, eles são devotos, é uma seita, eles têm dogmas. Um dos dogmas é Lula é inocente, Lula foi preso político. Esses são doentes. Tem gente normal, aparentemente, também acredita nisso. Esses deviam ser confrontados com essas evidências. Como? Ele é inocente, né? Ele não tem ficha suja, o sítio não era dele, era de um amigo dele, ele não recebeu nenhuma benfeitoria, né, dos empreiteiros, ele ganhou 500 mil por palestra porque ele era um bom palestrante, tinha o mesmo nível do Bill Clinton. É isso aí. É assim que agem os ministros do Supremo. O Lewandowski é uma coisa asquerosa, né? Porque é tão bajulador que ele queria que, sem que o Ministério Público tivesse manifestado, sem que a acusação, digamos assim, tivesse manifestado, a defesa do Lula se manifestasse. Ele queria ouvir, talvez para ver de novo o Gilmar Mendes chorando. Ele chora agora. O Gilmar Mendes, que é isso aí, o jeito envelhece ficando melhor. Aqui no Brasil os ministros envelhecem piorando. Ele agora virou petista, tão emocional, tão ligado emocionalmente ao partido que chora, o Gilmar Mendes. Então vem o Lewandowski que quer ouvir, sabendo que a votação está definida. E aí vem com esse pedantismo que já deu, né? O cara fala, agora entrou mais essa, paridade de armas, né? Vem o presidente Supremo e diz todas as vênias, não é mais data máxima vênia, não, agora é todas as vênias. Não. Ele fala a paridade de armas e diz como é que é em alemão, Lewandowski. Quer dizer, o jeito com essa erudição de quinta, ele esconde a toupeira em assuntos jurídicos que ele é. E fica pagando essa conta eternamente. Ele é eternamente grato. Ele vai fazer sempre o papel de sabujo, porque é assim que age o sujeito que não tem competência para ocupar um determinado cargo e, de repente, é instalado lá. Agora, acredite-se ou debite-se na conta dele, ao Fachin, essa confusão, esse começo de confusão. Ele fez isso por quê? Porque todos sabemos que você pode até sair do PT, mas o PT não sai da pessoa. Ele ainda é o professor que leu com aquela voz de candidato a vereador em Grotão, porque os juristas estavam apoiando a Dilma, que ontem mesmo a gente viu não falando coisa com coisa. Eles não entendem a Dilma, como é que eles podem apoiar alguém cujas frases não são decifráveis? Né, que é uma mulher que fala um subdialeto intraduzível. Então, o que se vê hoje no Supremo é um bando de despreparados que se intrometem em tudo sem saber de nada e que envergonham o país e o próprio Supremo a cada sessão. Agora são 6h26. Vamos voltar a acompanhar mais da sessão desta quarta do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, nesse caso, que além de conceder a ordem, revogou a decisão que havia submetido o habeas corpus ao plenário da Corte. Ou seja, há uma primeira decisão em que devolveu a jurisdição para a segunda turma. E, portanto, a meu ver, senhor presidente, a segunda decisão não poderia, de forma nenhuma, ter sido trazida agora à apreciação do plenário, porquanto já estava tecnicamente afetada a jurisdição da segunda turma. E aqui diz o ministro Fachin o seguinte: assento aqui
os termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143333, realizado em 12 de 4 de 2018, segundo o qual compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento e pronunciamento que, a teor do artigo 305 do Regimento Interno, afigura-se irrecorrível. Eu quero dizer, senhor presidente, para começar, que não existe, no âmbito da jurisdição, seja ela de primeiro grau, segundo grau, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nenhuma decisão discricionária. Todas têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, aqui, senhor presidente, com o devido respeito, eu estou dizendo que, para além da ausência de fundamentação adequada, eis que não foram expostas as razões modificativas para a reafetação ao plenário, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, 1 e 5 do Código de Processo Penal, e, diferentemente do que ocorre com o julgamento do habeas corpus, os citados dispositivos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não autorizam a afetação de recursos interpostos contra a decisão monocrática do relator ao plenário. E aqui cito, então, o artigo 6º do nosso Regimento Interno, com seus incisos todos, e aqui mostro que há uma impossibilidade neste proceder. Enfim, não há sustentação regimental. Aí continuo, senhor presidente, leio aqui os dispositivos regimentais e peço vênia para não tomar o tempo do colendo colegiado e digo, então, que, como se nota, as normas regimentais não permitem a afetação plenária da Corte dos agravos regimentais interpostos. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, seguimos acompanhando a sessão. Agora, um rápido intervalo. Na sequência, tem mais para você aqui em Os Pingos nos Is. Fique ligado, agora 6 horas e 29 minutos.